E aí, amiguinho, beleza? É muito importante a gente aprender alguns palavreados na química. Eu sempre falo isso, porque isso pode te salvar na hora de estar fazendo uma prova de vestibular, só por lembrar dos significados das palavras na ciência. E o termo principal do vídeo de hoje é a palavra mistura. Hoje você vai entender o significado dessa palavra e todas as outras que derivam dela, beleza? Começa! Quimicamente falando, mistura é todo e qualquer sistema que tenha duas ou mais substâncias dentro dele. Tá, mas o que é um sistema? É qualquer região que você delimite e você estude o que tem dentro. Por exemplo, um copo com um líquido dentro, água. E aí eu observo e analiso tudo que está dentro dele. Ou seja, eu posso chamar de sistema o que eu quiser, desde que eu delimite fronteiras e estude e analise o que tem dentro. Um sistema que tem mais de uma substância é considerado uma mistura. Por isso que água potável não é uma substância, porque num sistema que tem água potável, tem além de H2O, que é a água, os diversos sais minerais que são essenciais para a nossa saúde. Então, a água potável é uma mistura homogênea, porque você, quando olha para a água, você só vê um único material. Todas as misturas que só têm um único aspecto visual são chamadas de misturas homogêneas. Com base nisso, então, a gente entende o que seria uma mistura heterogênea, que vai ser uma mistura que você consegue perceber ali mais de uma fase, mais de um aspecto dentro do teu sistema. Um exemplo de mistura heterogênea é o tal da água com óleo. Eu até acho chato isso, porque a maioria dos exemplos que tem em livros são exemplos esquisitos, tipo água, óleo e pedra. Vai fazer uma sopa de pedra? Água, serragem, madeira e areia. Sendo que tem um monte de exemplos que a gente pode lidar do nosso dia a dia para trabalhar o conceito de mistura homogênea e heterogênea. Tudo bem que água e óleo é muito comum, mas tem um monte de sistemas heterogêneos e homogêneos que a gente pode trabalhar. Por exemplo, um copo com refrigerante é um sistema heterogêneo, porque você percebe onde tem o líquido e onde tem o gás, porque você percebe pelo menos duas regiões diferentes dentro do sistema. Conceitos fechados. Mistura homogênea, só uma fase, só um aspecto. Mistura heterogênea, mais de uma fase, mais de um aspecto dentro do sistema. Chega de exemplos, agora o que a gente precisa entender é: se eu tenho uma mistura, seja ela homogênea ou heterogênea, é possível fracionar essa mistura, separar os componentes? É possível e existem várias formas de separar componentes de uma mistura. Você conhece um monte já. A peneiração é um tipo de separação de misturas. A filtração é uma forma de separar misturas. Até a evaporação é uma forma de você separar um componente de outro. Até aquela centrifugação da máquina de lavar que separa a água da roupa é uma técnica de separação de misturas que é amplamente usado por aí. Agora, uma coisa que eu quero que você grave na sua mente agora. Todos os métodos de separação de misturas separam componentes porque esses componentes tem diferenças entre eles. Vamos voltar um pouco nos exemplos para você entender isso aí. Quando você vai peneirar alguma coisa, você separa uma parte sólida de outra por qual diferença? Pela diferença de tamanho de partículas. As partículas maiores ficam na peneira e as menorzinhas passam pelos buraquinhos. Na evaporação, por exemplo, se uma parte do material evapora e a outra fica, os materiais têm uma diferença de temperatura de evaporação. Uns evaporam numa dada temperatura e outros evaporam numa temperatura muito mais elevada. Um exemplo bacana são as salinas que nós temos lá no Rio Grande do Norte. Quando o sol bate na água salgada das salinas, a água evapora e o sal vai ficando, porque a água tem uma temperatura de evaporação baixa. Ela evapora com a luz do sol. Teria que ter uma energia muito
muito grande para fazer o sal evaporar, e isso não vai acontecer debaixo do sol. Por isso eu separo os dois componentes pelas suas diferenças de temperatura de evaporação. Existe um monte de método de separação diferente. Por isso eu quero mostrar essa questão do Enem para você e na própria questão te explicar os métodos que estão na questão, porque esses métodos que caíram nessa prova são os mais comuns e os mais cobrados. É isso mesmo, a gente não precisa saber todos e todos e todos. Se você entender os principais, você vai mandar bem nos vestibulares. Vamos dar uma olhada? Aí, galerinha, nós estamos com uma questão de 2015 da prova do Enem para a gente poder aprofundar um pouquinho esse conhecimento acerca de separação de misturas. Eu queria ler com vocês a questão rapidinho para comentar os métodos que eles mencionaram, tá bom? Porque aí fica mais fácil e a gente fica mais por dentro dos principais métodos que são cobrados em vestibulares. Diz assim: um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, que ele chama de LCC. A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo, por suas características interagindo formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Galerinha, olha só, perceba que no finalzinho do texto ele fala de dois procedimentos que são feitos nessa história toda. O primeiro é jogar esse LCC para se agregar ao petróleo, separando esse petróleo da água, recolhendo o petróleo da água. Então, o primeiro método de separação foi esse. Logo em seguida, no finalzinho do texto, ele fala que separa o LCC lá do petróleo usando nanopartículas magnéticas. Então, depois que o LCC recolhe o petróleo, ele retira o LCC do petróleo fazendo essa separação magnética aí. Se ele falou de separação magnética, já é uma boa dica para a gente resolver a questão. Mas vamos ler o comando para a gente ficar mais por dentro do que está em jogo aqui. Vamos lá. Então ele fala: essa técnica considera dois processos de separação, obviamente, né? Sendo eles respectivamente. Então, a gente tem que escolher a alternativa que vai representar quando a gente misturou o LCC com o petróleo, recolheu o petróleo da água, e um outro método de separação que separa o LCC do petróleo. Galerinha, tá na cara que o segundo método é separação magnética. Mas o primeiro, qual vai ser, né? Então, vamos lá. Qual das alternativas que a gente tem aí separação magnética como segundo método? Percebe que é a letra C? Tem separação magnética ali no finalzinho, não é isso? Então a letra C, ela está mais próxima da nossa resposta. Se a letra C estiver completamente certa, a gente não precisa se preocupar com as outras alternativas. Então vamos direto na alternativa C. Ela fala floculação e separação magnética. Pessoal, floculação é um método de separação que provoca uma reação química. Na maioria das vezes provoca uma reação química lá no líquido, separando um componente do outro, porque esse outro componente ele forma flóculos ou floquinhos, né? E esses floquinhos, eles vão lá para o fundo do recipiente ou às vezes eles ficam na superfície, né, do recipiente. Bem, em grande escala é muito mais interessante que os resíduos que são separados por floculação eles subam, né? E o que aconteceu quando o líquido da castanha de caju se misturou ao petróleo? Aconteceu exatamente isso. O líquido da castanha de caju se aglomerou ali ao petróleo, tudo aquilo virou uma camada quase sólida na superfície da água, sendo fácil de recolher depois. Então, o primeiro método que o texto menciona, de fato, é a floculação. E o segundo, separando o LCC do petróleo, certamente vai ser a separação magnética. Beleza? Então a alternativa certa tem que ser a letra C. Eu só queria falar um pouquinho de alguns métodos que foram mencionados aí, que são muito interessantes de se aprender. O primeiro deles é a decantação. Decantação, um método que separa misturas heterogêneas. Ele é muito mencionado em vestibulares. Como é que a decantação funciona? Bem, você separa um componente de outro pelo escoamento, né, do mais denso, que vai ficar embaixo, em relação ao que está em cima,
seja um recipiente de laboratório, como esse que você está vendo, seja uma estação de tratamento de água de esgoto, que também provoca decantação em larga escala, vai se basear na mesma ideia, separando componentes, porque um é mais denso que o outro, ok? Isso para misturas heterogêneas. Tem um outro método que está sendo mencionado ali também, que é extremamente importante aprender, que é o da destilação. Tá vendo lá na letra D escrito destilação fracionada? Galera, esse é o aparato que se usa para fazer destilação em laboratório. Como é que se faz? Bem, você tem uma mistura homogênea e aí você separa os componentes pela diferença de temperatura de ebulição, ou seja, você vai aquecendo, né? E o líquido que tem o menor ponto de ebulição vai ferver primeiro, vai subir por aquela torrezinha de vidro e depois ele vai ser recolhido friozinho, condensado já, lá do outro lado. E aí eu consigo ir separando cada um dos componentes, porque um vai saindo antes do outro. Cada um sai de acordo com a sua temperatura de ebulição. Essa é a destilação fracionada. Bem, pessoal, esse método é muito importante porque ele é amplamente usado por aí e uma das maiores aplicações que se vê em vestibulares é esse aí, em refinarias de petróleo e tal, tudo mais. É um método que separa as diversas frações do petróleo, né? A gasolina, o óleo diesel, o óleo lubrificante, parafina e tudo mais. Tá certo? Bem, existem outros métodos aí nessa questão. Eu recomendo que você digite as palavrinhas que estão nessas alternativas e procure vídeos mostrando exemplos, né, de como se proceder em cada um desses métodos. É muito fácil, então vale a pena você separar um tempinho para gravar isso na mente, para ficar preparado. Valeu? Alternativa certa, então? Alternativa C. Olha, vídeos rápidos que explicam método de separação de misturas tem um monte na internet e é muito difícil alguém errar uma explicação como essa. Você pode até contribuir com isso colocando links de outros vídeos de separação de misturas aí nos comentários. Mas essa questão que fala desse líquido da castanha de caju, ele traz pra gente um alerta. É muito importante interpretar a linguagem da questão. Percebe que ao longo do texto ele não fica falando dos métodos em si? Ele deu um contexto onde haviam várias situações de separação de misturas. Leia a questão, familiarize-se com o palavreado, para que quando chegar nas alternativas, você já tenha sacado quais métodos ele mencionou por trás daquele texto, entendeu? E nessa questão ele também faz uma coisa que é novidade. Ele mistura os métodos físicos de separação, que são os mais comuns nos livros que a gente compra de química, com métodos químicos. Métodos químicos se diferenciam de métodos físicos porque os métodos químicos provocam transformações de substâncias em outras. Na filtração, por exemplo, você não transforma uma substância em outra, você só separa uma substância da outra. Mas percebe que nas alternativas ele falou da tal floculação, que envolve transformação de uns materiais que tinha na água em precipitados sólidos e tudo mais. Por isso que foi novidade. Mas deu para a gente matar porque, interpretando o que aconteceu com um líquido misturado ao petróleo, a gente entendeu que magnetização ia acontecer de qualquer jeito, né? Amiguinhos, esse é um assunto tradicional de qualquer prova de vestibular. Por isso, não perca tempo e tenha esse assunto sempre na ponta da língua, tá bom? E todas as questões que envolvem métodos de separação de misturas vão analisar um método com o outro, vai te dar um sistema qualquer, vai te dar uma mistura qualquer, e você tem que ser capaz de saber quais os métodos que são úteis para separar os componentes daquela mistura. E questão que envolve método de separação de mistura é sempre do mesmo jeito. Ele te dá uma mistura para você ser capaz de dizer quais métodos que vão ser úteis para separar os componentes daquela mistura. Sempre lembrando que tem uma sequência de ações, entendeu? Fazendo isso, meu amigo, você vai mandar bem. Galerinha, espero ter ajudado você resolvendo essa questão do Enem. Compartilha com a galera, curta esse vídeo e inscreva-se no canal. Grande abraço.